Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens vivem como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Oremos. Senhor Jeová, ajude-nos, Senhor, a aprendermos a ter olhos de ver muitos gestos de amor que todos os dias anonimamente são realizados. O amor que sustenta, que alegra uma vida, que faz alguém sorrir, que concretiza o sonho de alguém. Olhos para termos certeza de que no mundo existem muitas pessoas que usam a compaixão, que praticam a fraternidade. Olhos para sentirmos o ar que respiramos, a brisa que embaraça nossos cabelos, o verde das árvores, o perfume das flores, tudo que nos é dado gratuitamente por Deus. Fiquemos então mais atentos ao que nos cerca. Sejamos sempre gratos pelo que nos é ofertado. A bondade divina sempre nos proverá de forças ou enviará quem nos possa auxiliar a carregar o nosso fardo. Criamos que Deus está sempre conosco e que o seu amor nos conduz. Estamos na terra com o objetivo de aprender, construir sempre mais e amar os nossos semelhantes. A terra é a nossa escola bendita, onde aprimoramos nossos pendores e sentimentos. É o hospital amigo que nos mostra que o remédio que cura nossas chagas é o exercício do amor. É a prisão que impede de recairmos nos erros
que ainda trazemos em nosso íntimo. É o reduto educativo para ajustarmos nossos desacertos. Então, que aproveitemos dessa experiência reencarnatória para que não percamos as oportunidades de progredir moralmente e intelectualmente. Que assim seja. Meus irmãos, bom dia. A nossa leitura dessa manhã está em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente viver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer a necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que assim seja. Então vamos à nossa poesia, que do livro Parnaso Além Túmulo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito poeta de Olavo Bilac, com o tema Ideal. Na Terra, um sonho eterno de beleza palpita em todo o espírito que, ansioso, espera a luz esplêndida do gozo, das sínteses de amor da natureza. É a ansiedade perpetuamente acesa no turbilhão medonho e tenebroso da carne, onde a esperança sem repouso luta, sofre e soluça e sonha. Aspirações do mundo miserendo, guardadas com ternura, com desvelos, nas lágrimas de dor do peito aflito, mas que o homem realiza apenas quando rotas as carnes, brancos e cabelos, sentem o beijo de glória do infinito. Essa poesia está mostrando que nós vivemos numa grande ansiedade. Querendo ou não, o fim dos tempos nos trazem aí uma grande tristeza, uma grande dúvida. Mas o mais importante é que a gente acredita, né? Que a gente continue a acreditar que Deus, ele está nos provendo, conforme a oração, as questões e as condições para que possamos vencer essa dor da incerteza, da dúvida, claro, e do medo. Então, como posso tudo naquele que me fortalece, diz o apóstolo Paulo, e é essa a orientação que nós devemos carregar conosco por essa manhã e por todos os nossos dias. Não nos deixando envolver pela fragilidade que as nossas próprias vidas, ou que o mundo físico, né, através das incredulidades, das dificuldades, venha oferecer a cada um de nós. Bom, o tema da nossa mensagem de hoje, nós vamos falar sobre o fim dos tempos, né? Kardec traz aqui no livro A Gênese, no capítulo 18, ele diz assim: são chegados os tempos. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, esse ponto em que Kardec pontuou aqui, regeneração da humanidade. Tivemos no século XIX muitos estudiosos da Bíblia para poder compreender
as palavras, né, as visões de João no livro de Apocalipse, quando as pessoas esperavam o fim do mundo, bem como também muitos esperavam a segunda vinda de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar, baseado no livro de Mateus, nas escritas de Daniel, no capítulo 8, capítulo 7, capítulo 8, e Ezequiel, no capítulo 4, versículos 6 ao 7. E vamos, então, terminar no livro de Apocalipse, no capítulo 16. Sim, daremos praticamente a continuidade de uma palestra que iniciamos ou fizemos há uns 3 domingos atrás, que falava sobre Apocalipse, não nos deu tempo. Bom, o que significa a palavra advento, né? Então, buscando pesquisar no dicionário, a palavra advento significa surgimento, novas ideias, algo que se espera, né? Alguma coisa que está para surgir como novo. Então, é surgimento. Então, advento, não só a doutrina espírita, que é tida como um grande advento do século XIX, nós podemos entender também que, ao aprofundarmos dentro de outros aspectos de cleros religiosos, também existiram, né, essa vontade de reencontrar uma nova explicação para o que João, através de suas visões, descreve ali no livro Apocalipse. Então, eu vou contar uma pequena história de um grupo de estudiosos da Bíblia, sem nome de religião, que fizeram uma busca e que, no ano de 1817, começaram a estudar a Bíblia em grupos, em pequenos grupos, começaram a estudar as Escrituras. Mas antes, eu vou ler uma passagem muitíssimo importante aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz aqui algo muito pequenininho, que fala sobre a realeza de Jesus, que diz aqui, que não é deste mundo o reino de Jesus, todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Então, essa pergunta é algo que nós devemos estar sempre nos fazendo para entender qual é o tamanho, qual é a estatura da nossa fé. O que se espera da vinda de Jesus, né? Muitos ainda que frequentam as casas espíritas, que vêm buscando através do conhecimento da codificação, ainda se prende como os evangélicos, os adventistas, como os messiânicos, né? São grupos de estudos clérigos religiosos hoje, mas que começaram exatamente na mesma época que Kardec, quando ele veio trazendo o advento, né, da doutrina espírita, que ainda não tinha nome, ainda não tinha, né, uma denominação daqueles estudos que Kardec estava fazendo. Assim também aconteceu paralelamente, né, lá em Portland, nos Estados Unidos, quando esse grupo de pessoas a que eu me referi logo no início, começaram também a fazer estudos das Escrituras baseado no Apocalipse. Então, Apocalipse ele foi também acompanhado no livro de Daniel, né? Onde ali Daniel descreve algo muito interessante com relação aos dias do Senhor. Então, foi feita uma soma, né, uma conta. Né? Hoje nós vamos conversar para poder compreender um pouco mais sobre essa questão do fim do mundo, sobre essa questão se Jesus vai voltar, se Jesus não vai voltar. Acredito eu que no coração dos espíritas hoje já está bastante esclarecido essa questão de como é que Jesus vai voltar, de que maneira ele vai voltar realmente das nuvens, como é mostrado ali, né? Eu voltarei. Então, é interessante a gente compreender de onde foi que surgiu a ideia de que Jesus terá a sua segunda vinda em carne, né? Em carne e osso, né? Então, como eu falei, no século XIX, né, houve
um grande movimento sobre essa questão do mundo estar no fim, né? E que Jesus viria para realmente acabar com o mundo, né? Então, como eu falei ali no livro da Gênesis, o que está previsto, na verdade, seria que os acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, e todos esses acontecimentos que têm se dado hoje, inclusive falando da pandemia, está realmente acordada com essas palavras de Kardec, quando ele fala que vai partir daí a regeneração da humanidade. E aí, como assim? Perdendo as pessoas estão realmente, né, morrendo, vamos usar esse termo, morrendo, né, ou seja, desencarnando, mas vamos falar o que muito, né, o ser humano teme, né, que é a morte, né? Então ele fala, para os incrédulos, nenhuma importância tem aos seus olhos, e nada mais exprime que uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Então, o que Kardec quis dizer com isso? Kardec quis mostrar aqui que dentro desse conhecimento da vinda de Jesus, né, existem questões muito sobrenaturais, mas que nós não devemos descartar o coração daquele que assim acredita que Deus virá. Nós estamos vivendo um momento nas entrelinhas do Senhor, quando diz que o momento ecumênico de Deus está se aproximando. Então, nós precisamos estar alinhados, né, a esse entendimento do que é esse movimento ecumênico que já acontece no mundo maior, no mundo espiritual, né? É onde todas as nações deverão compreender, todos os clérigos religiosos deverão compreender que existe apenas um Deus. Isso já está bastante avançado, mas que também ele fala a cada um de acordo com o seu entendimento. Então, ler a Bíblia, como eu já falei aqui, e muitas das vezes a Bíblia passa aos olhos de algumas pessoas como uma dificuldade muito grande de interpretação. Mas se fizermos isso com consistência, com repetição, e se antes de iniciarmos esses estudos, fizermos uma oração, uma súplica a Deus para que Ele nos traga, né, o verdadeiro esclarecimento daquelas palavras, sim, nós iremos compreender, né? Então, diz aqui que no século XIX surgiu nos Estados Unidos da América, no Norte, um movimento que marcou a data de Jesus, a data para que Jesus viesse, né, como se ele fosse retornar ao planeta. E essa data foi marcada para 22 de outubro de 1844. E o que foi que aconteceu nessa época? Olha, muitas pessoas, quando fizeram as contas de Daniel, de Ezequiel, porque Daniel conta lá, né, que em 2300 estaria, então, realizado toda a missão, tudo que Jesus havia de fazer aqui, por mais que a gente saiba que ele desencarnou e que ele viveu 3 anos de ministério, foram 33 anos da sua presença aqui no mundo físico, ele conseguiu, apesar de muitas críticas e de muitas desistências, né, ele conseguiu deixar a sua mensagem de vida, né, os seus apóstolos, aqueles que confiaram, aqueles que esperavam dele. Essa mensagem precisava, então, e foi o que aconteceu, ser multiplicada. Então, surgiram ali os multiplicadores que andaram, que viajaram, e isso não parou ali, e nem com a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele diz uma passagem muito importante, que eu vou ler aqui para nós, só para que a gente possa estar na íntegra, ele fala que haveria tempo em que
chegaria os tempos em que os mancebos falariam, né? Espera só um minutinho. Que os velhos teriam visões, que os mancebos falariam e que as pessoas entenderiam a linguagem de acordo com realmente ela deveria de ser passada. Por quê? Por conta do Espírito Santo que cairia sobre toda a carne. Então, eu nem consegui abrir aqui ainda, né? Mas estou conseguindo assim. A Bíblia está toda marcada, né? E aí, então, hoje nós vamos entender um pouquinho, gente, e vocês terão que ter paciência, porque é um estudo muito, muito, muito importante. E aqui está, nos Atos dos Apóstolos, né? A passagem, a vinda do Espírito Santo. E diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes, então, uma espécie de línguas, né? Línguas como que de fogo, que se repartiam e pousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios de Espírito Santo. Todas aquelas pessoas que ali estavam, né? Eles estavam cheios do Espírito Santo. O que que isso significa, né? Então, o que foi aberto naquele momento, né? Foi liberado naquele momento a questão da mediunidade. Então, ele fala assim, realmente impressionados, manifestavam-se a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, o que habitam na Mesopotâmia, olha só o que está aqui mostrando. Naquela época tinham muitos forasteiros e pessoas de várias outras nacionalidades estavam ali reunidos. Olha a bondade do Senhor naquele momento, né? Mostra a Judéia, a Capadócia, a Ásia, e aqui ele cita, né? Um número de estados, de cidades, né? Onde então a espiritualidade evocou em ajuntamento aquelas pessoas que estavam necessitados de receber esse advento. Então, lá no versículo 17, diz assim: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e as vossas anciãs e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Então, essa mensagem do livro de Atos, ela não pode ser esquecida pela humanidade, mostrando que Deus, ele não fez escolhas, né? A questão de estarem batizando as suas igrejas com nomes e trazendo consigo essa diferenciação, essa divisão, partiu do orgulho humano e não da vontade de Deus, quando então ele espalhou a sua força espiritual em várias pessoas. E ele cita os jovens, cita os idosos, cita os anciãos, né? Ele cita servos, ele não fez nenhum tipo, né, de dissensão entre os seus filhos. Então, por que, né, nós deveríamos de aceitar essa questão de mostrarmos quem é que está ou não com a verdade, se os desígnios de Deus não pousam no ombro de um único só homem, né? De um único só teto, né? Está espalhado por toda a humanidade. Então, quando aconteceu que os estudiosos, um grupo de estudiosos das escrituras sagradas,
no século XIX, né? Começaram a tentar entender o que é que se passava na sua vida, porque eles estavam muito sem o chão deles, né? Então, eles começaram a ver que no livro de Daniel, no capítulo 9, lá no versículo 27, o que Daniel coloca ali? Ele coloca essa data falando sobre uma destruição. Então, muitas das vezes as pessoas deixam de ler pequeninos trechos para compreender aquela mensagem. No capítulo 9, versículo 17, ele fala sobre a destruição, tá? Que vai trazer muita desolação. Ele se referia a Jerusalém, que o templo no ano 70, né, aconteceria isso. E realmente a gente sabe que aconteceu essa destruição, né, advinda do momento em que um grande vulcão, né, ele veio à erupção e então ele destruiu aquele templo e tudo mais. Lá no capítulo no capítulo 8, Daniel já usa a expressão, ele fala transgressão e profanação. Então, veja que, em uma época, ele fala sobre a destruição advinda da natureza, né? E depois ele vai falar sobre a questão da profanação, da transgressão, ou seja, das questões morais, né? Então, estudando esses livros, né, e fazendo essas contas, Daniel vai falar ali que em 2300, mas tirando desde a anunciação da chegada de Jesus, que foi anunciada em 457 a.C., então eles somaram, né, esse ano de 2300, né, eles diminuíram de 2300, eles tiraram 457 anos, que deu, então, 1843. 1843, estava aí um grande número de pessoas esperando que Jesus voltasse, né? E que ele, então, iria trazer uma grande transformação para a Terra. Mas houve um pequeno erro nessa contagem, né? Por quê? O que aconteceu aqui? Nesse momento em que, ao concluir que as 2.300 tardes e noites citadas por Daniel eram os quais, segundo ele, abrangiam o período de 457 a.C. a 1844 depois de Cristo. Então, milhares de pessoas sofreram com essa grande decepção. Não sei se vocês se lembram que conta a história que muitas pessoas venderam suas casas, suas terras, né? E ficaram aguardando a vinda do Senhor. Nossa, passaram noites esperando, olhando para o céu, aguardando essa vinda do Senhor. E não aconteceu da forma como eles imaginaram. Paralelamente, estava lá o grupo kardecista, que ainda não era chamado de kardecista, mas os grupos religiosos que estudavam a questão da mediunidade devido ter acontecido aquele movimento. Ainda antes de acontecer aquele movimento lá na ilha de Idesville, né, estavam ainda na busca dessa comunicação espiritual, baseado nas informações. Então, vejam bem vocês o porquê das grandes e numerosas igrejas. Por quê? Deus envia mensagem, mas de acordo com o intelecto de cada um ministro, ele vai, então, disseminar essa mensagem de uma forma de acordo com aquilo que ele entende, de acordo com aquilo que ele pensa. Houve esse grupo de pessoas, que lá no final eu vou dizer quem são eles, né? Que começaram, que a partir desse ano de 1843, então eles refizeram a contagem de acordo com o calendário judaico e descobriram que essa data seria em 22 de outubro de 1844, ou seja, um ano depois, né?
como está aqui, como eu anotei, 22/10, de acordo com o calendário judaico, né? Gente, eu estou falando muito rápido, vocês estão conseguindo entender? Fala aí para mim, faz uma pergunta, porque hoje nós estamos aqui para estudar, tá? Isso é muitíssimo importante, tá? Então, essa data foi espalhada por esse grupo de pessoas. Essas pessoas não tinham igreja, eles se reuniam nos celeiros, no templo, nas praças, em suas casas, para falar. E estava se mostrando uma... Ah, então tá bom. Estava se mostrando uma entrega, uma fé muito grande. E tentaram compreender, né? Bom, o Senhor... Então, eles se juntavam esperando que Deus viesse. E aí, aconteceu o quê? A grande decepção. Por quê? Porque o Senhor não desceu das nuvens como assim eles esperavam. E eles vigiaram o céu até o amanhecer do dia. E uma hora em que iam nos bares, as pessoas estavam muito tensas, né? As pessoas ficavam esperando. Teve um momento em que um sinal aconteceu, né? O céu se movimentou, uma grande nuvem começou a se espalhar e as pessoas olhavam assim e faziam silêncio na expectativa de alguma coisa surgir, né? Por detrás daqueles movimentos que o vento fazia com as nuvens, mas que também a vibração daquelas pessoas que estavam ali em oração, com a sua fé empolgante, aguardando a chegada do Senhor, né? Então, a energia que estava sendo espalhada ali movimentava todo aquele ambiente onde aqueles grupos estavam. Então, cada movimento que eles faziam, cada olhar de esperança e de alegria, a energia também estava ali sendo manifestada pelo vento, pelas aves, né? Pelos rumores, pelos barulhos que muitas das vezes nós não conseguimos identificar de onde vem, né? Mas então caiu a noite. E aí, no dia seguinte, estavam todos muito sofridos, super decepcionados. Esse grupo estava altamente, né, buscando por quê? Por que Deus não... Como é que ele vai, então, nos ajudar a explicar? Então, gente, qual é a grande necessidade do ajuntamento? Qual é a grande necessidade de todos estarem caminhando numa única direção? É para que no momento em que existe o ajuntamento, tentar ali descobrir a fala de Deus. O que o Espírito Santo está falando? E essas pessoas não desistiram. Eles tinham uma fé tão empolgante, eles tinham uma crença tão forte que não se deixaram envolver pelas críticas, né? Eles passaram pelas suas vergonhas. Vejam vocês que muitos... Me lembrou muito naquele momento a passagem do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que recebeu alimento em sua casa, quando ele não tinha dinheiro para comprar nada. E assim também aconteceu com esse grupo religioso, com esse grupo que tinha uma fé incrível. Eles acreditavam que a palavra do Senhor, ele não podia estar perdida, né? Então, em dado momento, eles passaram por toda aquela vergonha, as pessoas, cadê seu Jesus? Cadê o Jesus que não veio? Cadê o mundo que não acabou? Cadê? Então, assim, eles passaram por chacotas, as pessoas começaram, né, a fazer deles, né, risos e tudo mais. Então, eles começaram a ficar com suas cabeças baixas, mas o líder falou assim, que era até nessa época, né? Foi um senhor chamado Miller, né? Ele falou assim: eu sou um simples fazendeiro, mas com os meus estudos eu acredito e confio que Jesus vai voltar. Então, naquele momento, ele começou a movimentar, né, as pessoas em prol dessa única verdade do qual eles acreditavam e esperavam tanto. Então, o que aconteceu ali?
eles começaram a dizer assim, bom, os primeiros profetas acertaram a vinda de Jesus. Os cristãos, quando Jesus chegou, eles acreditavam que Jesus tinha vindo para reinar no mundo terreno, né? Então, eles começaram a fazer esse estudo e esse tipo de comparação. Bom, todos pensavam que Jesus ia assumir como rei, né, em Jerusalém e acabar com toda aquele aproveitamento que as pessoas tinham uma das outras, aqueles títulos, né? Então, eles começaram a descobrir que lá em Daniel, no capítulo 7, diz assim: a fala dos anciãos dos dias e o trabalho do Senhor é celeste, não terrestre. Exatamente como está lá no livro de Hebreus, capítulo 8, que o apóstolo Paulo diz que Jesus é o sumo sacerdote celestial. A partir daí, eles começaram a abrir a mente deles. Como foi que isso aconteceu? Eles se juntaram, pegaram cada trecho do livro sagrado, eles fazem as escrituras sagradas com grande respeito e começaram a reestudar, né? Porque eles entenderam, então eles chegaram à conclusão que, bom, o que está falando aqui? Está falando aqui que Jesus não é reino da terra, não é rei da terra, e que o seu reino é celeste. Então, foi o que a gente leu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que veio mostrar que a realeza de Jesus, né, é do céu, mas que ele também é rei aqui da terra, ou seja, no coração das pessoas. E eles, então, começaram a entender dessa forma. Naquela época, existia uma moça que chamava Ellen Hamart. Ellen, lá em Portland, Ellen, ela tinha adoecido quando criança. Então, a sua família e todas as pessoas entendiam que ela era uma pessoa diferente e que era claro que ela não iria se casar, não iria ter filhos, porque ela carregava com ela determinada doença. Minha garganta ficou. Determinado tipo de doença que a impedia de ser chamado de pessoa normal. Ela, então, quando ela foi para o lugar da natureza, e ela esperava tanto que Jesus viesse a levar-se para o mundo espiritual, ela orava e chorava: por que fizeste isso? Por que não veio? Esse mundo não é para mim. E ela sofria. A partir daquele momento, ela começou a sentir uma transformação dentro dela. E então, ela começou a sentir uma alegria. E ela olhava, ela não sentia por que aquela alegria estava acontecendo com ela. E ela saiu e foi para dentro de casa, no silêncio, tentando entender uma transformação que acontecia dentro dela. Essa moça tinha 18 anos de idade. Então, ali no livro de Atos fala, né, os jovens, os mancebos, estariam então recebendo toda uma informação espiritual. O Espírito Santo do Senhor estaria envolvendo as pessoas e trazendo suas curas e chamando-o para uma missão. Ali iniciava a missão de Ellen, sem que ela soubesse. Então, a gente vai lá na França lembrar o quanto também existiu esse momento de vários médiuns receberem ao mesmo tempo esse envolvimento espiritual. Né? E lá, Kardec foi convidado para desenvolver tudo aquilo que estava acontecendo. E logo depois, então, ele recebeu, né, a visita de médiuns, de mulheres que estavam ali também jovens, como as irmãs Fox. Então, a gente pode ver que as coisas foram muito bem organizadas e que todo um projeto de Deus não se perde diante da ignorância humana. Tem sempre aquele que está com a sua atenção voltada, com a esperança no coração para entender aquilo que não aconteceu, não da forma como esperavam.
Então, a vinda do Senhor começa ali, naquele grupo, a partir da Ellen, que, de repente, em uma conversa, ela tem um súbito, né? Ou seja, ela se desprende. E naquele momento em que ela se desprende, ela vê as estrelas, vê a abóbada do mundo espiritual, e ela começa, então, a entender, a ouvir a mensagem do Senhor através de um mensageiro que diz, né, algo muito importante para ela. E ela conta ali que muitas pessoas ficaram decepcionadas. Mas ele disse assim para ela: confie, porque isso não é o fim, e sim o começo. Então, ali começou o começo da história da vinda de Jesus no coração das pessoas. E aí, como ela faria uma mulher, uma menina, né, uma jovem, com 18 anos de idade, ter que passar essa mensagem para homens instruídos, para pessoas que tinham realmente aquele entendimento, né? E existia também aqueles que eram contra, como também Kardec sofreu muito por isso. E estava, então, paralelo ali, desse grande desenvolvimento, desse advento, né? Então, esses muitos homens imbuídos na fé e na Bíblia Sagrada, eles não desistiram e foram ouvir a Ellen. E então ela começou a fazer viagens e ir a determinados lugares onde esse grupo de pessoas duvidavam dela, mas aí então aconteceu que numa reunião ela simplesmente estava falando, tendo visões, e a uma das pessoas falaram: nossa, ela está completamente envolvida pelo espírito ruim, né? E falavam. Então, uma pessoa virou e falou: dizem que se a gente pegar uma Bíblia e colocar nas mãos de uma pessoa que está endemoniada, o demônio se afasta. E neste momento, quando colocam a Bíblia sobre as mãos da Ellen, ela se levanta, coloca a Bíblia no alto e começa a ler as leituras com o dedo, mostrando para as pessoas, né, que ela não estava lendo, mas que o Espírito Santo estava sobre ela. E aquilo causou um espanto muito grande, e as pessoas: nossa, ela está lendo o livro de Salmos, e ela não está lendo, ela está lendo com o dedo. Então, ali, então, foi um testemunho para acabar com a descrença das visões da ela. Então, ela era uma médium que estava em missão, assim como todas as outras médiums que trabalharam com Kardec na codificação da doutrina espírita. E assim como acontecia ali, no mundo de Kardec, onde ele fazia, né, escrevia para vários lugares, em busca de uma compreensão maior, porque Kardec ele era cientista, né? Então ele precisava de comprovar aquelas realidades. E aí, como nós já sabemos tudo que Kardec fez para que hoje nós tenhamos esse nome de espíritas, né? Ou seja, né, a codificação espírita se espalhou com o conhecimento. Mas, na verdade, gente, nós não somos só espíritas, né? Nós somos aquelas pessoas chamadas por Deus, né? Deus nos convidou e nós atendemos o chamado de acordo com aquilo que a gente entendeu com a sua palavra, né? Cada clero religioso da época receberam a mesma mensagem e a cada médium interpretava de acordo com a sua fé. Então, isso não se perdeu, porque eles não estavam errados sobre a mensagem, né? Pois a cada um Jesus guiou de acordo com a sua evolução espiritual e nos faz lembrar o que está escrito no livro de Tiago: a cada um segundo suas obras. Então, segundo a sua condição de entendimento, basta que Deus esteja no meio de cada um de nós, que esteja aqui junto conosco, né? Então, se Deus está conosco, se Ele está a nosso favor e nós ao lado de Deus, quem pode estar contra nós, né? Então,
aquela frase que o apóstolo Paulo recebeu foi muito repetida nesses estudos, né? Se a verdade que esta moça está falando é de Deus, né? Se Deus está envolvendo essa moça para nos trazer essas mensagens, isso se perpetuará. Mas caso contrário, cairá por terra. Então eu falei, nossa, essa é uma mensagem advinda dos céus, né? Porque a gente sabe que essa frase ela está espalhada pelo mundo, não é isso? Então lá no Apocalipse 10, no Apocalipse 14 e 12, falam das pessoas que iriam passar a palavra para o mundo, mas que eles deveriam de ter uma fé muito empolgante, uma movimentação, uma vibração energética para não deixar que as coisas caíssem, mas que se desistissem, teriam um outro para ocupar aquele lugar, né? Bom, naquela época, como eu falei, assim como também, né, os espíritas, eles não tinham igrejas, né? Mas uma das mensagens que a Ellen recebeu foi que o Espírito do Senhor disse assim a ela: as suas casas serão as suas igrejas. Então, ela começou a reunir as pessoas, cada uma em suas casas, né? Para que ali pudesse, então, estar levando, né, a palavra de Deus. Então, algo que muito me chamou também a atenção nesse estudo é que todas aquelas pessoas que se entregam ao desenvolvimento da palavra, da verdade, da força do Espírito Santo, passam por dores e escassez, né? O advento do Cristo trouxe isso como prova para que as pessoas passem pela sua prova da fé. Então, essas pessoas começaram a perder todas as coisas que tinham. Eles perderam famílias, filhos, eles perderam os seus filhos, né? Inclusive, a própria Ellen, ela perdeu 2 de seus filhos, ela casou-se, né? Vou voltar lá na vida de Ellen. Ellen, então, aos 18 anos de idade, conhece o Tiago Smith, que se encantou com ela, né? E a pediu em casamento. Ao contrário do que a sua própria família dizia, que ela era uma pessoa que não iria ter família, porque ela era uma pessoa doente. Mas ela foi curada naquela noite de 1844, na madrugada que Jesus a visitou, e então ela pôde sentir aquele ar fresco de uma transformação. Ali aconteceu a sua mudança de vida. Então, ela casou-se com o Tiago, ela teve 4 filhos, e 2 de seus filhos desencarnaram com pneumonia, né? E, então, ela, nem assim, ela desistiu. Então, mostrando também uma outra coisa, que o que eu achei muito bacana nesse grupo de religiosos, é que as esposas, nossa, as mulheres, elas davam aos seus maridos um suporte, exatamente como a Meli dava a Kardec. Uma coisa impressionante, quando eles entraram naquele processo de depressão, de angústia, elas vinham com palavras salutares, tiraram da Bíblia. Olha, o Senhor disse que aquele que crê na sua palavra sobreviveria, né, a todo tipo de dificuldades que a vida traria. Então, e elas falavam também que os milagres, né, aconteceriam. Então, quais eram os milagres que prevaleciam naquela época de luta, né? O alimento chegava sem ninguém saber de onde. Eu me lembrei do Dr. Bezerra de Menezes mais uma vez, Kardec, né? Que os estudantes chegavam, as pessoas mandavam donativos para ajudar, né? Então, teve um grande homem também chamado José Betts, ele era um capitão de navio, e que quando ele escutou sobre esse conhecimento, ele largou tudo que ele tinha. E olha, ele largou a sua profissão, vendeu a sua casa, seus filhos foram embora revoltados, porque ele estava completamente louco, mas não, ele acreditava que Jesus estava perto dele.
Então, ele abriu mão de tudo aquilo para investir, olha só, na propagação, né, desse esclarecimento de que a vinda de Jesus não ocorreria exatamente aqui na Terra, mas sim no mundo celestial e em nossos corações. E aí, então, foi que as pessoas uniram-se cada vez mais, né? E começaram a encontrar as saídas, mas olha, nada do que eles fizessem. Nada. Tudo que eles iam preparar para levar a público essa realidade, eles faziam oração. Eles se uniam fervorosamente e começavam a encontrar os caminhos. Então, eles passaram a ter respostas advindas do seu íntimo espiritual. É isso que eu quero falar. Se nós estamos com dúvida de alguma coisa, que a gente busque através da oração esse encontro, né? Então, a Ellen passou a ter vários sinais e ela era chamada de mística para muitas pessoas, né? O que é ser mística, né? Nossa, ser mística, muitos vulgarizam, né? Ficam vulgarizando essa palavra, mas misticismo significa você estar próximo da sua elevação divina. É quando você está elevado espiritualmente. É quando você sai de você e começa a dar a oportunidade de Deus falar através de você e enviar os seus ministros para que eles possam trazer a você, né, a resposta que não é só para você, mas sim para a humanidade. Então, um dos sinais dos tempos, ela recebeu em sua visão, que diz assim: a sua casa é um mundo inteiro, né? E em 1864 começou então a expansão da mensagem. Essa mensagem começou a ser espalhada. Eu estou lendo aqui nos meus escritos, minha letra muito atrapalhada, né? Começou então aqui a ser espalhada com pequeninos jornais, com pequeninos folhetos, como Kardec também começou, né? Então, as viagens que foram programadas, inclusive isso ocorre até hoje, né? A doutrina espírita, por exemplo, vive viajando, passando por todos os continentes, né? A levar a palavra do espiritual, porque é o espiritual, é o mundo espiritual atuando no coração das pessoas, né? Então, em 1874, aconteceu essa expansão no solo estrangeiro. Eles conseguiram levar a palavra para a Suíça. Há poucos dias eu assisti uma palestra onde as pessoas estavam fazendo, né? Tinha Arthur Valadares, Haroldo Dutra, eu esqueço o nome das outras pessoas, né? Eles estavam ali falando em congressos sobre isso, e assim também essas pessoas. E eles sempre, no momento de sua tristeza, devido passar por muitas provações, eles lembravam da palavra do Senhor. Isso as mulheres lembravam seus maridos. Se você me ama, guarde meu evangelho. Se você me ama, guarde o meu evangelho. E isso era repetido por diversos momentos da vida deles, né? Me lembrou também, houve um momento em que a Ellen, né, ela estava numa reunião e ela começou a ter uma visão, ela foi arrebatada. E ela teve a visão dos planetas, daquela grande quantidade, ela teve a visão da galáxia, aquele monte de estrelas, né? E aí, então, ela veio decifrar a importância do patriarca de Abraão, que também ouviu de Deus que ele teria uma grande geração, uma multidão muito grande, seus filhos, né? Que seriam contados como as estrelas dos céus. Então, ela viu os planetas, e aí as pessoas começaram, como é possível? Ela realmente esteve nessa viagem espiritual? Assim eles comentavam. E aí, então, porque achavam impossível, né, uma mulher,
né? Uma pessoa tão humilde, tão simples, que até inclusive citava, mas ela é muito pobre, ela não tem nenhum sangue real, ela não veio, de onde ela veio, né? Então, mostrando assim que Deus toca no coração dos humildes por quê? Porque a sua mensagem é mensagem de leveza, mensagem de humildade, mensagem de amor. Era importante que as pessoas se calassem diante da palavra de Deus para compreendê-la e não a questionavam, né? Questionar estaria ali perdendo tempo, porque cada vez mais que a gente questione qualquer mensagem por não entendermos, né? De uma forma contrária àquilo, de uma forma boa, de uma forma paciente e cheia de esperança, né? A gente acaba realmente perdendo essa conexão espiritual. Então, é importante que a gente confie sempre na dor, na tristeza, como também na alegria. Quando a Ellen teve esse arrebatamento e foi visitar as galáxias, e aí, então, ali ela recebe a grande importância de fundar escolas, e nessa escola ensinar sobre astronomia. Eu me lembrei de Eurípides Barçanufo, que recebeu diretamente de Maria, que fundasse o liceu e ali ensinasse astronomia. O que é que aconteceu ali? Vocês lembram, né? Então, Ellen, ela fez esse mesmo, né? Essa mesma orientação que Maria deu a Eurípides Barçanufo, ela também recebeu. E aí, o que aconteceu, né? Cada membro... porque a Ellen, ela recebia as mensagens e ela ficava assim, eu falei assim, tipo eu. Assim, parece que a mensagem veio pela metade, né? E se sentia um pouco fora daquele contexto. Aí vinha o seu marido e explicava para ela. É muito lindo. Via seu marido e explicava para ela, olha, cada membro, para fixar as palavras bíblicas, onde as visões eram parciais, para que existisse... Por que existe essa condição da gente estar recebendo as coisas pela metade, né? Com um pouco delas? Esses são os sinais para que a gente buscasse o estudo. Isso que a gente está fazendo aqui, isso que a gente faz durante todos os dias, né? Para ver o quanto a palavra bíblica precisa ser apreciada e entendida, e que isso era importante que se fizesse em grupos. Eu achei isso assim incrível, né? Outra visão também que Ellen teve é uma visão que muitos que estavam ligados a outras liturgias, né, a outros conhecimentos, receberam também a grande importância de transformarem os hábitos alimentares, os exercícios, passar a fazer exercício físico, né? Gandhi fala muito isso, o próprio Charles Chaplin fala, né, sobre essa importância de fazer essa mudança no seu hábito de vida, buscar pela meditação, que o budismo chama a nossa atenção para isso, né? O lazer e os estudos. Então, a gente vê que o projeto de Deus é um só, e que se existe alguma dissensão, parte dos homens, que ainda estão empobrecidos nas suas almas, né? Ainda precisam de... Isso é o quê? Oswaldo, o quê? Nossa, mãe, Fabiola vai ter que fazer um monte de corte nessa palestra. Então, o que acontece? Mesmo que... Aí, gente, olha, a gente vê assim, os fiéis daquela época começaram a adoecer, a ter doenças devido ao seu cansaço e à sua entrega. Ou seja, eles estavam expelindo muito energia, eles estavam doando muito energia. E o que estava acontecendo? Perdendo ectoplasma, que faz parte da saúde, né? Então, por quê? Porque essas pessoas começaram a fazer mudanças em suas vidas, faziam suas viagens, levar mensagem para ali e para aqui, e outros adoeciam porque estavam realmente esgotados. E as pessoas entendiam, gente, por que fulano adoeceu? Senhor, o senhor não está vendo? Começava de novo a fraqueza humana a perguntar, né?
Então, em 1855, andaram, fizeram diversas viagens, né? Foram para o Michigan, o Mississippi, e também tinha algo muito peculiar nesse grupo religioso, de ajudar. Eles se ajudavam em si em prol do crescimento do desenvolvimento, da difusão dessa palavra, da mensagem de Deus, né? Então, na época, então, que essas pessoas estavam completamente envolvidos nesse desenvolvimento, nesse questionamento, eles voltavam lá em Daniel, via toda aquela parte, iam lá no Apocalipse e começavam a entender que o reino de Deus realmente é um reino celestial. E existem dois reinos, dentro do nosso interior, tá? E o reino realmente no plano maior. Então, eles que esperavam a volta de Jesus fisicamente, esperam hoje a volta de Jesus, a vinda de Jesus no coração da humanidade, tá? Então, esse povo, em 1860, eles tiveram uma bênção. Então, a gente vê aqui que em 1800, né? Eu tenho um papel aqui anotado. Em 1857, Allan Kardec escreve o Livro dos Espíritos. Em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1864, o Céu e o Inferno. Em 1865, o Céu e o Inferno. E a Gênese em 1868. Esse povo chamado, né, o povo da porta fechada, em 1860, bem perto de Kardec, quando Kardec lança o Livro dos Médiuns, em 1861. 1861, Kardec escreve, né, o Livro dos Médiuns. E foi quando, então, eles também receberam do mundo espiritual o nome do seu clero religioso, que eu já vou falar. E, então, como foi que eles entenderam esse nome? Certa vez eu e a Alcineia não sabíamos o que nós iríamos ser, né? E testamos vários nomes. Talvez... Aí um dia a Alcineia virou e falou assim, olha, baixinha, eu acho que a gente vai ser testemunho de Jeová. Eu falei, o quê? Nossa Senhora, vamos ter que ser testemunho de Jeová? Eu vim dessa família? Não sei. E lembra disso, Alcineia? Sim, lembro. Quantas experiências, né? Assim, Alcineia, assim, queridos irmãos, muitas pessoas passaram por esse processo de querer saber qual é o nome da nossa igreja, né? Até que um dia o mentor vem e dá Mempaz. Eu me lembro que a Alcineia, nome esquisito. Você lembra, Alcineia? Lembro. Nome horrível. Alcineia, né? No seu extremismo, que nome horrível. Por quê? As casas espíritas tinham o nome de Jesus de Nazaré, Bezerra de Menezes, né? E a gente, Mempaz, eu falei, gente, o que significa isso? Era uma sigla. E aí, então, ela foi desvendada para nós. Mensageiro da paz espiritual. Aí a gente olhou uma para a outra assim, ai, Jesus! E até isso nós passamos por essa experiência, né? Então, gente, a mensagem de hoje é nos mostrar uma única forma, né? Que Deus, né, fala a cada um segundo o seu entendimento. Se você não está entendendo a sua vida, rogue, busque, que ele vai te trazer. Ele já está falando para você. Você ainda não está conseguindo abrir o seu entendimento porque você não está usando a Escritura Sagrada, porque você não está atento às entrelinhas dessa informação. Gente, essa palestra de hoje, eu me baseei em um filme que eu assisti. Verdade, Ana Laura, era assim, lá na minha cozinha, uma mesinha pequenininha que a gente tinha, e eu e a Alcineia nos sentávamos ali
para fazermos as descobertas, porque as coisas vinham, né, assim, pela metade. E depois disso, existe na casa de Alcineia um cantinho, uma cadeira minha, outra cadeira dela, a gente sentava ali para desvendar os mistérios das mensagens, das informações das quais recebíamos, não é, Alcineia? Verdade. Saudade. Pois é, né? Então, qual é ou quais são os pilares da doutrina espírita? Ana Clara está assistindo? Barbirato está aí? Não, né? Alcineia, quais são os pilares da doutrina espírita? Então é isso. A gente tem que saber sobre o que significa, né, a doutrina espírita na nossa vida. Ela traz como um dos seus pilares o conhecimento, a comunicação dos espíritos. Ela traz a movimentação dos espíritos em nossa vida, né? Ela traz o conhecimento da ciência, ela traz a fé, né? Como uma religião. Ela traz o processo da reencarnação ao mundo físico. Ela mostra que na casa do Senhor tem diversas moradas e que essas moradas são para nós, assim dizendo Jesus, né? E os pilares da doutrina espírita existe para que a gente estude, para que a gente venha a entender qual é o processo de desenvolvimento evolutivo que devemos ter para nos colocarmos dentro do movimento que a paz que o conhecimento traz nos envolve, nos deixam crentes e firmes. A vida não está boa, por que não está boa? Né? Então, nós precisamos buscar esse movimento dentro de nós, trazido pelos pilares. Então, gente, eu assisti o filme, o início foi assim, e eu peço a vocês que assistam também, porque eu fiz um breve resumo aqui, tá? E os pilares dessa fé que eu estou falando para vocês foi o envolvimento espiritual trazido, dado do mundo espiritual para os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia trabalham as visões, criaram todas as suas performances, toda a sua construção, através do processo mediúnico, né? Então, os pilares dos adventistas do sétimo dia sábado, o número 7, que é o sétimo dia, e o advento. Então, advento significa o quê? Pronunciamento, surgimento. Advento da doutrina espírita, o advento do espírito da verdade. Então, a gente pode entender que nada é do homem, que tudo é de Deus. E é a partir daqui que a gente trabalha, tá? A questão do ecumenismo. Temos que entender essa coisa de que Deus pertence a todos e que a sua palavra é para aquele que realmente se dedica a esse desenvolvimento. Eu posso citar aqui várias outras religiões que também trabalharam, puderam, então, fazer parte dessa nossa palavra, dessa nossa palestra. Então, olha, em 1874, tinha 7.500 seguidores dessa doutrina dos adventistas, porque eles doaram a sua fé. Eles abriram mão de tudo que tinham para seguir a Jesus. Então, gente, é isso que eu quero falar. Nós temos tanto quanto essas pessoas, né? Então, as visões da Ellen tem aí que os adventistas, eles têm escolas, eles têm, né, conhecimento, eles têm tudo uma base sólida, né? E nós também temos, não é? Por que que ninguém seguiu o exemplo
que Maria deu para Eurípides Barçanufo, quando falou que era para ele montar uma escola, né? E colocar ali o conhecimento da astronomia, o conhecimento da vida espiritual. Existem grupos que fazem esse trabalho? Bom, existem grupos que fazem muitos outros trabalhos também, né? Cuidam, tem creches, cuidam, né, de várias outras necessidades básicas para atender a sociedade em que se está montada aquele bairro, aquela comunidade. Então, assim também são as igrejas que fazem os seus trabalhos para atender a comunidade onde ali ela está situada. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês a importância da gente buscar esse entendimento bíblico para a transformação de nós mesmos. Então, a gente vê aqui que eu citei mensagens que vieram de vários outros clérigos religiosos e que para nós também. Né? No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala da importância dos nossos hábitos, a importância dos alimentos, a importância de exercitar o nosso corpo físico. Nesse filme, que eu peço a vocês que assistam, o marido da Ellen passou por 2 derrames e ela curou ele, ajudou através da alimentação. Né? E depois, então, que ele desencarna realmente no final de tudo, ela já tem seus 2 outros filhos bem maiores também, envolvido na missão, ela viaja e ela se tornou uma grande escritora. Então, Ellen Harmon White, o nome do marido, e Harmon, o seu nome de família. Eu espero que vocês tenham gostado e que, se não gostaram de tudo, se alguma coisa o fez calar e ficar em silêncio, busquem compreender, tá? Para que vocês possam entender o que hoje eu trouxe para nós. O amor universal, independente do que o clero religioso vem mostrar. A todos eles. O nome do filme é O Início de Tudo. Tá? É O Início de Tudo. O Início foi assim, filme. O Início foi assim. Eu assisti ontem à noite. E eu estava preparando a palestra, eu falei, nossa, quando eu coloquei esse filme, eu vi o quanto era importante eu mostrar, hein, Neide, essa necessidade da gente falar que somos irmãos e que não precisa de existir essas desavenças, essas contradições. Nós temos apenas que defender o ministério do Senhor, porque é dele. Né? E em dado momento do filme tem o senhor Bates fala, não, o trabalho não é nosso, o Senhor milha, o trabalho não é meu, o trabalho é de Deus. Então, assim, aquela humildade que você vê, a importância que se dão, né? Aquelas pessoas davam e que hoje dão as escrituras sagradas. E assim muitas outras religiões que a gente não conhece. E eu acho que isso faz parte de uma obrigação nossa, da gente conhecer. Gente, olha, já me alertaram aqui que nós estamos com horário avançado, eu vou terminar. E quero dizer que quem quiser perguntar qualquer coisa pode falar lá no Missionários, eu vou ter o maior prazer em responder. Mas assistam esse filme que vai ser muitíssimo importante. Assim como a gente... Ai, que bom, Joilson, isso é muito importante, né? Assim como a gente assistiu o filme de Kardec, assim como a gente já assistiu o filme de Bezerra de Menezes, assim como muitas pessoas estão assistindo aí o filme de quem mesmo? Divaldo Pereira Franco, né? Que são as pessoas de Chico Xavier. Vamos assistir dos outros para a gente ver as semelhanças, que Jesus é um só, Deus é um só, o universo é um só. Amo vocês, que a paz do Senhor nos abençoe e que possamos ter um excelente domingo. Sentimento de amor, quanto mais a gente divide, mais cresce. Exatamente isso, Marinês. Foi essa frase sua lá no Missionários, para ver se as pessoas que estão frequentando o missionário possam compreender a importância desses glifezinhos, desses textos que tem mandado, né? Que tem muito texto. Eu quero saber se sabem desenvolver, sabe? Esses textinhos que fica mandando aí de bom dia. O que passa pela cabeça?
É muito bom isso. A gente aprende se tem você hoje cedo. Então, eu quero saber isso, sabe, gente? Porque o Missionário da Luz amanhece o dia com um monte de lembretezinhos. Vocês estão sabendo desenvolver aquilo ali? É uma pergunta para ajudar, não é uma crítica. Tá? O Missionário da Luz está cheio de uma ponta a outra, eu quase nem abro. Entendeu? O que eu vejo de muito importante ali são as mensagens que Tiago Mendonça tem colocado, né? Eu vejo de muito importante aquelas leituras do que Tiago coloca, um vídeo que ele coloca. Vocês têm assistido? Eu assisto todas. Eu iniciei o trabalho de áudio do livro Pensamento e Vida. Vocês estão ouvindo? Faz parte da Bíblia. Isso aí, Marinês, é isso, é isso. Sim, Cotinha, Gisela, sim, é isso aí, gente. Coisas que realmente, um versículo eu estudo e leio por mais, isso, coisas que realmente vai fazer a gente sentir dentro de nós, parar, desacelerar, muito bem, Cotinha, divulgar essa realidade, tá? Então, assim, o nosso grupo Missionários da Luz é para isso, para a gente dividir a luz que a gente recebe, tá bom? Então, acho que dá para eu terminar aqui, né? E depois eu quero saber quem assistiu o filme, quem não assistiu. Assim como a gente faz comentário dos filmes que a gente assiste aí, de Allan Kardec, né? Hein, Joel? Você está aí, Joel? Assiste esse filme para mim, Joel. Joel, que eu gosto muito de... Ele sempre está mandando coisas maravilhosas para mim. Então, isso aí, gente. Deus é um só, tá? E eu estou preparando uma palestra muito boa também, que a gente vai falar mais para frente, sabe? Que fala exatamente de como todas as pessoas lutaram para manter o nome do Senhor Jesus, se entregando. Isso aí, Joel, assiste aí. Assiste, a gente depois discute aí pontos importantes, né? Então, isso aí é que eu fiquei muito feliz ao realizar essa palestra de hoje. Talvez eu não tenha conseguido alcançar, tá? Mas eu gostaria que vocês fizessem o uso dessas passagens bíblicas que foram, né, mostradas assim. Que bom, Edna, assiste sim, assiste. Eu assisti ontem, era meia-noite, né? E foi assim uma coisa impressionante e eu estou apaixonada, tá? No livro de Mateus 24:36, o nosso Senhor mostra ali todas as coisas que sempre aconteceram no mundo. Sempre tivemos sofrimentos, peste, escassez, mas o mais importante é se diante de todo esse sofrimento e dor, nós estivermos de pé. É disso que nós precisamos de ocupar a nossa mente, sabe? Deixar as picuinhas de lado, deixar as dores, porque quando a gente trabalha o amor, nada nos incomoda, nós não temos ciúme, nós não temos inveja, nós não somos soberbos, não somos egoístas, não somos orgulhosos, né? Nós passamos a curar as nossas chagas, né? Nós passamos a nos transformarmos. Então, essas visões que João traz para nós ali, gente, parece muito em forma de símbolo, mas se a gente prestar atenção, ele está apontando para nós. Ali ele fala de nações. Nós somos uma nação, porque o que existe na nossa mente é uma polaridade, né? Nós vivemos em uma questão. Isso, a ânsia de conhecimento é muito importante, mas nós vivemos numa polaridade muito grande, né? Nós estamos cada hora de um jeito, cada hora de outro, ouvindo uma coisa ou outra. Então, a gente precisa silenciar, trabalhar a meditação, né? Trabalhar o silêncio. Meditação, há um tempo atrás, era uma palavra que praticamente só existia lá, né? No meio do budismo, né? Onde as pessoas têm esse prazer nos monges. Não é para todo mundo.
nós não temos que separar aquilo que é bom, não, ou dar nomes, ou entregar para alguém, não é nosso. Tá? Jesus meditava. Jesus, ele mais fez cura através da sua meditação do que pregou, né? Então, ele trabalhou muito isso, ele curou as pessoas dessa forma, quando ele ia silenciar-se. Acho que é isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um dos exemplos mais bonitos dos mandamentos. Porque quando a gente ama a Deus, a gente presta atenção na sua mensagem. Então, podemos parar agora e eu vou chamar então o hino e logo em seguida a nossa oração de fechamento. Deixo o meu abraço a todos, que possamos nós nos envolvermos cada vez mais nesse processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Que assim seja. Entre a terra e os céus, a vida acontece sobre a voz do Senhor. Tudo se fortalece entre a terra e os céus. A aliança divina que restaura, renova, teu poder frutifica das raízes do nosso Senhor. Floresceu o renovo do ser, entre idas e vindas do além, esperança conduz para o bem. Sentimentos e ações pueris se transformam em imenso jardim, que emana o evangelho de luz, instrumento que a vida conduz. Entre a terra e os céus, a vida acontece sob a voz do Senhor. Tudo se fortalece entre a terra e os céus. A aliança divina que restaura, renova, teu poder frutifica das raízes do nosso Senhor. Floresceu o renovo do ser, entre idas e vindas do além, esperança conduz para o bem. Sentimentos e ações pueris se transformam em imenso jardim, que emana o evangelho de luz, instrumento que a vida conduz. Entre a terra e os céus, a vida acontece sob a voz do Senhor. Tudo se fortalece entre a terra e os céus. A aliança divina que restaura, renova, teu poder frutifica. Oremos. Irmãos, Jesus, que foi e ainda é o nosso exemplo máximo do amor, jamais adoeceu, porque era são em espírito. Então, se quisermos a saúde efetiva, tratemos também do verdadeiro enfermo, que é o nosso espírito. Sabemos, Senhor, que desde que o mundo é mundo, o homem tem lutado contra as mais variadas enfermidades. E se nem sempre conseguimos, é porque buscamos curar os efeitos e não as causas. Esquecemos de que o enfermo é o espírito imortal e não o corpo que perece. Lembremos que o pensamento salutar e edificante é poderoso, ou seja, a saúde está condicionada ao modo de vida de cada um. Então, desculpemos a fragilidade alheia
Evitemos a censura, a maledicência. Enriqueçamos o coração de amor e banhemos a mente com a luz da misericórdia divina. Todo bom pensamento e sentimento é uma ponte entre a criatura e o Criador. Senhor, que as lições do vosso sagrado Evangelho nos oriente sempre. Renove a nossa fé e nos guie hoje e sempre. Que assim seja.